Seguindo o nosso curso básico de hermenêutica, hoje vamos ver a regra de número 3. Tomar as palavras como indica o conjunto da frase. Há palavras que têm mais de um significado. Por exemplo, na língua portuguesa, a palavra manga pode ser uma fruta que você come, pode ser uma parte da sua roupa, a manga, pode ser uma chuva forte, isso é comum na Bahia, em alguns lugares do Nordeste, chamado de manga d'água. Pode ser mangar, você manga de mim, quer dizer, fazendo piada com a pessoa. Então, muitas palavras têm múltiplos sentidos, não apenas um, mas vários sentidos. Então, o significado da palavra é aquele que o conjunto da frase indica. Vou dar um exemplo com a palavra mundo. Apenas nos escritos de João, alguns significados diferentes que ela tem. Mundo, nos escritos de João, pode significar toda a criação. Em João 1,10, a segunda vez que a palavra mundo aparece, diz assim: o mundo foi feito por intermédio dele. Está falando de toda a obra da criação. Tudo que foi criado, todo o mundo. Além de toda a criação, a palavra mundo pode significar a terra que é habitada pela humanidade, como a gente vê em João 1,9 e na primeira vez que aparece no versículo 10. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo. Então está dizendo que Jesus veio aqui ao mundo, a terra habitada, e fala, o verbo Jesus estava no mundo, a terra habitada. Então já temos um significado, toda a criação. Outro significado, a terra habitada pela humanidade. Terceiro significado, a humanidade que está debaixo do juízo de Deus. No mesmo versículo 10 do capítulo 1 do Evangelho de João, a terceira vez que a palavra aparece tem esse significado, mas o mundo não o conheceu. Então veja, o verbo estava no mundo, na terra habitada, o mundo foi feito por intermédio dele, quer dizer, toda a criação, mas o mundo não o conheceu. Está falando a humanidade que estava sob juízo não conheceu Cristo Jesus. Mais ainda, adiante no capítulo 7, no versículo 7, nós lemos assim: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Então o mundo que odeia e que tem as obras más é a humanidade sob juízo. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 19, nós lemos assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Então ele toca de novo neste assunto de que o mundo odeia Cristo e por isso odeia os crentes. Está falando da humanidade do juízo, porque a Terra não é um planeta, não odeia. A criação não odeia. Ele está falando da humanidade sob juízo que descarrega o ódio sobre os discípulos de Jesus. Esse foi o terceiro significado da palavra mundo. O quarto significado, os habitantes humanos da terra. No versículo 17 de João 3, a parte B diz assim: não para que julgasse o mundo. Então Jesus veio não para que julgasse o mundo, quer dizer, ele não, naquela vinda não veio julgar a humanidade, os habitantes humanos da terra. Às vezes, a palavra mundo, se referindo a pessoas, quer apenas dizer que elas são de toda parte, de tribo, nação diferente, de toda tribo, língua e nação, pessoas de toda parte que vivem na Terra. No mesmo versículo 17, a parte C diz assim: para que o mundo fosse salvo por ele, ou seja, gente de todos os cantos fosse salvo. Não veio julgar, mas para salvar gente de toda parte. No capítulo 8, no versículo 12, esse significado aparece quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus veio para ser a luz não apenas de Israel, mas do mundo todo, de gente de todo canto, de toda parte. Às vezes, também, esse
Olha, nós vimos toda a criação, a terra habitada pela humanidade, a humanidade sob juízo, habitantes humanos da terra, a humanidade em geral, pessoas de lugares diferentes de toda a parte do mundo, e às vezes, sexto significado, um grupo, alguns contemporâneos de Jesus. E é uma expressão que a gente usa em português também. A gente vê no capítulo 12 do Evangelho de João, o versículo 19. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Então, quando ele fala o mundo após ele, quer dizer que é uma multidão, um monte de gente daquele dia que estavam ali em volta dele. A gente usa isso, olha, estava todo mundo lá. Não está falando que estava a humanidade lá na festa, mas tinha muita gente que nós conhecemos. Então, essa expressão também encontramos na Escritura. E ainda um último significado para a palavra mundo nos escritos de João. São as forças más da terra que estão em rebelião contra Deus. Todas as inclinações, as forças, as coisas que nós encontramos e que promovem a rebelião contra Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 2, o versículo 15, tem um texto bem conhecido nosso e nós entendemos isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem 3 vezes a palavra mundo, as coisas que há no mundo são as coisas que há nessa corrupção. Não ame o mundo com os seus valores, esses valores, as suas forças más que vão contra Deus. Quem ama isso, não ama a Deus. Então, perceberam? A gente precisa olhar para a frase para saber qual é o significado da palavra naquela frase quando a palavra tiver mais de um significado. Esta é a regra de número 3. Tomar as palavras como indica o conjunto da frase. E a tarefa é um texto por demais conhecido. Com base em João 3,16, que fala que Deus amou o mundo, com base em João 3,16, eu posso dizer que Deus amou o mundo e Cristo morreu por toda a humanidade? Talvez você não consiga definir o sentido, mas o que eu quero saber é, eu posso afirmar que ali Deus amou o mundo, quer dizer toda a humanidade, todos os homens? É essa a pergunta. Escrevam no nosso grupo a resposta da sua tarefa e eu corrijo a semana que vem. Deus abençoe.